que acontece se o cristão pecar, como a gente pode livrar da culpa, a consequência do pecado, se a gente for testemunha do pecado de um irmão. Aí vem aqui a citação de Bruce Marino. Quem era Bruce Marino? Era um teólogo pentecostal. Descrever o pecado é uma tarefa difícil. E a gente já viu vários nomes que a gente pode dar ao pecado. Quem pode lembrar alguns? Transgressão, iniquidade, idolatria, engano. Todos esses são nomes dados ao pecado. Aí o que foi que Bruce Marino disse? Há muitas sugestões a respeito da essência do pecado. A incredulidade é pecado, o orgulho é pecado, o egoísmo, a rebelião, a corrupção moral, a luta entre a carne e o espírito, a idolatria e combinações entre todos estes itens. Aí ele acrescenta até o pecado de ignorância. E aí vem tanto o pecado, essa segunda parte é extremamente importante, tanto o pecado mais significativo, quanto mais hediondo, são suficientes para levar à condenação eterna. Tanto faz uma coisa que a gente considere como mínima, quanto uma coisa mais pesada que a gente considera, tanto uma coisa como a outra leva à condenação eterna. A diferença é o quê? Mesmo assim, pecados mais graves usualmente têm implicações mais significativas. O que diferencia é a consequência do ato pecaminoso que a pessoa fez. Agora, eu não sei se eu falei na semana passada, não existe um inferno com menos rigor para quem comete uma coisa que a gente considera que é menos pecado. Por exemplo, uma mentira. Não existe um inferno com menos rigor para quem mente e um inferno com mais rigor para uma pessoa que comete um homicídio. O inferno é destinado àquelas pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Então, tanto faz o pecado de uma mentira como o pecado de um homicídio. O inferno é o mesmo para quem comete esse pecado. O que diferencia na vida normal de hoje é a consequência. Então, quem mente tem uma consequência. Vocês estão entendendo? Quem mente tem uma consequência talvez um pouco menos drástica. E quem comete um homicídio tem uma consequência maior. Agora, quando Deus olha dos céus para a terra, tanto faz um pecadinho como um pecadão. Para Deus é a mesma coisa. Tem diferença entre um e outro. No caso, o pecado que a pessoa acha que é relevante é a mesma coisa que o pecado que a pessoa acha que é extraordinário. Então, assim, não existe distinção de pecado. É pecado, tudo é pecado. Se você cometeu, é um pecado. Aos olhos de Deus, não existe pecadinho nem pecadão, né? Tudo é um pecado só. Isso, o peso diante de Deus é o mesmo. Agora o que é que existe? O pecado que é para a morte. Mas, independente de qualquer coisa, é um pecado. Se eu pecar, ou fazer qualquer mentira, qualquer coisa, qualquer engano, é a mesma coisa de a pessoa ir lá e tirar a vida do outro. A única diferença é que eu vou passar algo aqui na terra, mas lá no inferno vai sofrer do mesmo jeito. Isso, se não se arrepender. Aqui nessa vida existe penas graduadas para quem comete uma determinada situação ou outra. A consequência do pecado, mesmo sem
pessoa que cometeu passa pelaquela consequência. O que a gente pede a Deus é misericórdia para amenizar para determinadas situações. E Deus muitas vezes ameniza aquela situação da consequência do pecado. Agora não tem distinção diante de Deus de pecadinho ou pecadão. É por isso, irmãos, que muitas vezes eu digo, se é para ser crente, vamos ser crente fiéis a Deus. Crente em qualquer lugar. Porque a gente não engana Deus e pensa muitas vezes que está enganando o irmão. E na realidade a gente está enganando a nós mesmos. Porque se é para ser crente, se é para servir a Deus, vamos servir a Deus no claro e no escuro, na igreja e fora da igreja. Então a gente precisa crer que Deus está nos vendo em qualquer lugar. Então eu não vou fazer uma coisa escondida do irmão ou escondido da liderança, porque o meu compromisso de ser fiel é com Deus. Eu tenho satisfação a dar à congregação que eu congrego, a liderança minha dentro da igreja, porque o nosso relacionamento não é somente vertical, o relacionamento é horizontal também. Então eu preciso ser crente, sabendo que Deus está me vendo em qualquer lugar que eu estiver. Certo? Pergunta? O que é salvação? Essa definição daqui de salvação está na declaração de fé das Assembleias de Deus, o livrinho que eu falei, que tem todo o nosso credo, em que nós cremos, e com versículos da Bíblia para situar, para ter base. Vamos ler aquela primeira parte dali de cima? Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, recebidos o perdão divino. Então, salvação é livramento. Jesus veio salvar o homem. Aceite Jesus para você ser salvo. E o que é essa salvação? Salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. O que é que o salmista diz? Ele tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então Jesus, ele veio para livrar o homem do poder da maldição do pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todo homem está debaixo do pecado. Então Jesus veio para tirar essa maldição. Eu digo sempre assim, Deus estava de um lado, em comunhão com o homem. Mas quando o homem pecou, aí abriu aqui, o homem se separou de Deus, ficou distanciado de Deus. Aí o que foi que Jesus fez? Jesus veio e se colocou no meio. Aí fez a ponte do homem com Deus. Hoje o homem pode chegar a Deus através de Jesus Cristo. Jesus é o mediador, é aquele que se colocou no meio, fez a ponte para o homem se encontrar novamente com Deus. É o livramento do poder da maldição do pecado. Aí vem a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, procedidos do perdão divino. Quando Deus olha do céu, Ele não vê a Eliette cheia de pecado como ela é, mas Ele vê coberto pelo sangue de Jesus.
E aí, quem nos apresenta diante de Deus é Jesus. Jesus é o mediador, aquele que se colocou no meio entre o homem e Deus. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é através da fé que a gente crê no sacrifício de Jesus. As pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas não viram a Jesus, mas elas morreram na esperança. Vai vir um que vai remir o homem dos pecados. E elas morrendo nessa esperança, elas também são salvas. Aqueles que viveram na época de Jesus, estavam ali vendo Jesus. E nós, hoje, não vimos Jesus, mas nós cremos. Quem não viu Jesus no Antigo Testamento, cria que ele viria. E nós hoje cremos que ele veio. E a gente crê através da fé. A morte expiatória de Jesus. Jesus morreu em nosso lugar. Morreu para expiar os nossos pecados. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus por mérito de Jesus Cristo. E não vem das obras. A gente precisa entender, eu não faço obras para ser salvo. As obras nós fazemos para receber o quê? Galardão. Salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação é pela graça. Salvação não é merecimento. Muitas vezes alguém diz assim, ó, Deus me deu o que eu mereço. E a gente merece alguma coisa? Não. A gente não merece nada. A gente estava destinado ao pecado. Muitas vezes a gente quer se apresentar diante de Deus como merecedores, como aquele que tem direito a alguma coisa. Mas a salvação é um ato de graça de Deus. A salvação está disponível a todo o que crê. Aí é que a gente vai para o lado de predestinação. Deus não predestinou pessoas para a salvação e pessoas para a condenação. Deus deu livre arbítrio ao homem para decidir. É o que eu coloquei em uma aula passada. 2 ônibus no terminal. Um escrito Jesus, outro escrito Satanás. Quem entrar no ônibus escrito Jesus, vai para o céu. Quem entrar, rejeitar o ônibus, que tem lugar para todo mundo, entrar no outro ônibus, vai para o inferno. Deus não predestinou pessoas para a salvação e pessoas para a condenação. Onde estaria o livre-arbítrio do homem? Onde estaria o poder da graça de Deus? Por isso nós não cremos em predestinação. Regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que é ser regenerado? É ser o quê? Transformado. Você já viu gente que aceita Jesus e continua com a mesma vida que tinha antes? A gente convida, venha como está. Mas quando chega aqui dentro, precisa deixar Jesus mudar a vida. Precisa deixar Jesus fazer a transformação na vida.
mudança de vida. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem tinha uma vida errada em prostituição não se prostitui mais. Tudo aquilo que a gente fazia errado, com a regeneração, nós somos transformados. E agora, irmãos, Deus só transforma se a gente der lugar. A gente não pode dizer, eu sou assim, a minha natureza é essa. A personalidade da gente não é transformada. O caráter da gente precisa ser transformado. O temperamento da gente precisa ser controlado. Porque muita gente diz, mas eu sou assim, eu não posso ouvir que eu tenho que responder. É meu temperamento. Claro, é seu temperamento. Mas você aceitou Jesus, você tem que deixar Jesus controlar o seu temperamento. Aí o que? Conta até 10. Se está com vontade de responder, conta até 100. Está com vontade de responder, conta até 1000. E aí vai chegar em casa e não deu aquela resposta que estava alguém esperando que você desse. É fácil isso? Não. Mas o que é que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, quando eu nego a mim mesmo, é quando eu resisto e não faço aquilo que a minha carne está dizendo para eu fazer. E pode. Fale mais alto. Tem pessoas que eu conheço de muitos anos evangélicas que discordam, conhecidamente assim, mas discordam. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem 100% de fuma. Porque fuma? Verdade, fuma. Então, assim, eu sou um carro, eu falando sobre isso, e assunto da regeneração, então a pessoa falou assim, que Jesus tem aquela santificação instantânea, progressiva, né? Então, acho que assim, a gente fala alguma coisa que nós estamos, que a pessoa pode ser um dia muito, ou um dia vai mudar, mas não é assim, aceitou Jesus, ela vai mudando aos poucos. Isso é um processo, né? Não, aí também já. Esse processo já acabou. Não tem como não. Mas a gente pensa que a pessoa ela tem um processo de A santificação, nós estamos no processo, a gente vai ver mais na frente, de santificação, e é cada dia. Hoje eu preciso ser mais santo do que ontem, e amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. A santificação é um processo que cada dia a gente vai santificando. A regeneração, a gente vai mudando. Tem coisa que não é instantânea, realmente. Não é na mesma hora que a pessoa se aceita Jesus que já acontece. Mas 50 anos também aí já é. Aí prescreveu. Aí eu falei, Já viciou, né? ele não matador de aluguel, aceita Jesus, ele vai continuar matador de aluguel, não. Hoje eu vou matar 50, hoje eu vou matar 100, hoje eu vou matar 30. Aí Vai na progressão. depois você tem que realmente mudar, Verdade. A irmã está falando ali de alguém que faz alguma coisa errada e, no caso que ela citou ali, uma pessoa que fuma e aceitou Jesus e continua fumando, já tem muitos anos de crente e continua fumando. Aí precisa uma libertação. Isso é um fumar aqui dessa nossa vida? Tem? Fumar aqui dessa nossa vida? É vício. Tira a saúde, tira. É o vício. A gente estava uma vez numa igreja, por isso que hoje a orientação é a gente não ficar convidando gente de outras igrejas. Porque às vezes vem com algumas situações que não é costume nosso.
E a pessoa que estava pregando aí estava dizendo que não era pecado tomar uma dose de vinho por não sei. Assim, por exemplo, tivesse almoçando, tomar uma dose de vinho, não era pecado, não via pecado nisso. Mas a nossa igreja permite isso, né? Não. Aí eu falei, rapaz, Não permite, então a gente precisa. Aí ele falou comigo assim, antiético. Mas de tudo convém. Só que eu estou aqui na igreja, eu preciso obedecer às determinações da Tá minha fazendo igreja. tudo, tipo. Quando eu. Aí eu falei, Isso, é o que eu disse na semana passada. Tem coisas que não está escrito na Bíblia, não faça. Só que eu estou numa organização que se eu faço, eu não cometo o pecado de estar fazendo Só algo. que eu fui levantar. Eu cometo o pecado de estar desobedecendo. Porque, por exemplo, se um membro da nossa igreja fosse chegar à direção da igreja que aquela pessoa fuma, que aquela pessoa bebe alguma coisa de álcool, os irmãos aqui que são líderes, essa pessoa continua fazendo as mesmas atividades na igreja? Não, porque a nossa igreja não permite. Aí o que é que acontece hoje? A gente não peca porque está fazendo aquele ato. A gente peca porque está desobedecendo. E aí depois vem o quê? O pecado do engano. Porque sabe que não permite, faz e está enganando. Porque se está participando ali, está enganando, sabendo que não é correto fazer. Para aquela comunidade que a pessoa está. Entendeu? Quem levantou a mão? Deixa o irmão. Não gosto de estar agora, só gosto de estar só querendo oportunidade. Eu já fui pastor. Isso aí, pastor. Isso aí, pastor. Aí agora levantou uma placa. Dependendo da cabeça desse povo, vai ser bem. Eu quero sentar aí. Ela foi sincera. E aí, às vezes, o que é que precisa? Uma campanha de oração, alguém ajudar, um jejum, e a pessoa se liberta, porque isso é terrível. Isso é terrível. Eu não tenho problema de dar E Jesus nos chamou para sermos livres. O que é ser livre? É eu poder fazer a coisa e eu não fazer para agradar a Deus. Quando o vício, eu sou dominada pelo vício, eu viro escravo. E não é somente o fumar, o beber, não. Tem pessoas que são escravas de qualquer outra coisa. É escravo até de uma novela. Eu só saio para a igreja depois de eu assistir aquela novela. Eu chego tarde na igreja, mas eu tenho que assistir a novela. No dia que o meu time vai jogar, eu perco até o culto. Isso é ser escravo. Às vezes a gente olha uma coisa e acha que é só fumar, só beber, só usar droga. E às vezes outras coisas também se constituem vícios na nossa vida. Muitas das vezes a gente vê o pecado do irmão, vê o que o irmão está fazendo, muitas vezes a gente quer te ajudar, a gente quer apontar, a gente quer derrubar a pessoa. Isso aí às vezes dá um apoio, a pessoa vai lá, ou ter forças, a pessoa fica mais depressiva e acaba se acabando mais ainda. Isso. Tem situações, é o que o irmão falou ali. Tem pessoas que a gente precisa ajudar. Tem pessoas que querem se libertar, aceita Jesus e quer se libertar de alguma coisa. E a gente precisa ajudar. Não é condenar, apontar, dizer que está errado, excluir da comunidade, da igreja, não. É a gente ajudar se a pessoa tem desejo de se libertar. Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a fumar com 13 anos de idade. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 22. Eu não ficava um dia sem fumar cigarro. Eu fumava aquele cigarro de filão. Pacaia. Eu fumava um atrás do outro, eu não conseguia parar de fumar. Quando eu aceitei Jesus, foi de todo mundo. No mesmo dia eu parei de fumar. A força de vontade que eu tive. Entendeu? E tive pessoas que me ajudou também.
faz. Mas não é porque a pessoa quer parar, porque é algo mais forte do que a gente. E a gente tem que ajudar. Se o partido não tivesse tomado essa atitude, ela está fumando até hoje. Só que dentro da atitude que a gente vê o irmão fazer algo, muitas das vezes a gente quer falar com outra pessoa, vai passando, vai comentar, não vai levantar o mundo. Eu contar para vocês, meu irmão, nós somos em 4. Minha mãe, meu pai, criou a gente todos da mesma maneira. Da mesma maneira que eu digo, é na igreja, do mesmo jeito, levando para a igreja igualzinho. Meu irmão casou na igreja, viveu casado uns 4 anos e depois se desviou, saiu da igreja e nunca tinha fumado, nunca tinha bebido na vida. E a gente encontrava meu irmão ébrio na rua, fumando e ébrio. Sabe quantos anos ele passou nessa vida? Cerca de 20 anos. Cerca de 20 anos. Só que minha mãe, ela orava e ela tinha esperança. E tinha a promessa de Deus que ele ia voltar. Cerca de 1 ano antes de minha mãe passar para a eternidade, meu irmão voltou para a igreja. Ficou livre e hoje é diabo para a igreja. Aleluia! Pode dar glória a Deus? Ela viu ele voltar para a igreja e ser novamente o Eliseu que era salvo e servia ao Senhor. Então Jesus liberta. Muitas vezes precisa, como o irmão ali disse, a gente não vai apontar, a gente não vai ficar condenando a pessoa, mas a gente ajuda. Porque a salvação, a graça de Deus tem poder para libertar. Ali está dizendo, salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. E muita gente aceita Jesus e continua ainda com algumas coisas que veio do mundo, mas vai gradativamente sendo liberta. E a pessoa dando lugar a Jesus liberta. Eu sou prova disso. Eu também. A salvação ainda, o seu caráter universal. Aí é o versículo que Paulo escreve a Timóteo: que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a salvação é para todos. Não tem um grupo destinado à salvação e outro grupo destinado à perdição. A salvação é para todos. O segundo ponto, quem pode ler? O Pai enviou Jesus Cristo, versículo, quem lê? Nisso manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho dentro ao mundo para que por ele vivamos. Então, através da vida de Jesus, quem estava morto no pecado pode ter vida. O sacrifício pascual, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O outro, único provedor da salvação eterna, completa e eficaz. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para quantos? Para todos os que lhe obedecem. Esses versículos estão afirmando, estão nos dando mais ênfase de que a salvação é para todos. A gente não pode dizer também, se aquele dali for para ser salvo, ele vai ser salvo. Calvinista, né? Os calvinistas que pensam assim. Né? Isso. A gente precisa evangelizar. Onde estaria o id de Jesus? Se a pessoa que vai ser salvo, que é destinada à salvação, de qualquer maneira ela vai ser salvo. Jesus não precisava ter dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se já tivesse determinado quem era para ser salvo. Onde é que eu estou? Está disponível a todos que creem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
disponível para todos. Quem leu o último aí? Deus não predestinou, quem lê? Incondicionalmente, pessoa alguma, a condenação eterna, mas que todos arrependam-se e convertam-se dos seus pecados. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Anuncie agora a todos os homens em todo lugar que se arrependem. Observou, irmãos? Se for pedido, versículos que comprovem o aspecto da salvação, que é para todos, que não existem pessoas predestinadas à salvação e pessoas predestinadas à perdição. Aí a gente tem várias referências. Tem ninguém lá, tem mais aqui, bem pouquinho, mas gente. Chegando mais. Estou com vontade de tirar essa máscara. Chegando mais. Oi? Parece que é a segunda vez agora que usa máscara é pior. Ainda sobre a salvação e seu caráter universal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a predestinação bíblica. Ela não faz exclusão de ninguém. Refere-se à salvação. Ó, qual é a condição? A fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem aquela oportunidade de dizermos, uma vez salvo para sempre. De hipótese nenhuma. O versículo que está escrito ali é que recebe a salvação quem perseverar até o fim. Então a pessoa pode receber a salvação e sair da presença de Deus, perde a salvação. A salvação é para aquele que perseverar até o fim. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a salvação a gente recebe e, se permanecer fiel até o fim, é que vai ser salvo. Tem pessoas que aceitam Jesus e morrem, não é? Não passou por nenhum processo. Aí a irmã estava dizendo que ela era contra isso, porque ela estava aqui nessa vida pagando um preço para ser salva, e a pessoa aceitava Jesus com leito de dor, morria e já era salva. Deus tem seus planos. Aí a irmã perguntou assim: a senhora está pagando preço? Não foi Jesus que pagou o preço, não. O que eu entendi até o que ela quis dizer, que ela estava sendo sujeita, né, a pecar ali daqui nessa Ela vida, se sentiu injustiçada. Injustiçada, porque uma pessoa morria e era salvo na mesma hora, ladeira da cruz, não é? Não teve tempo de se batizar, não teve tempo de se santificar, o processo de santificação, mas ele aceitou Jesus e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Oi? Falou alguma coisa? Tem pessoas que usam isso aí para pensar também, né? Vai chegar o tempo, eu vou estar perto de morrer e Jesus vai me salvar. Acontece aí com certas pessoas, mas não é uma regra. Há gente que quer uma vida miserável e pensar que na hora que nem alguém fala, alguém está
que tomou um tiro, alguém chega e fala de Jesus, talvez aceite, mas o bandido, quando está ali no chão, ele está querendo levantar. Ele está querendo correr, nem Às vezes não está nem pensando em nada de Deus. ele pensa se converteu, mas também tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado porque ninguém sabe de que morte que vai morrer. Exatamente. Então precisa estar preparado. A graça de Deus é irresistível. Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tem pessoas que não é irresistível. Eu falei irresistível. A graça de Deus não é irresistível. Se a pessoa, ela não quiser endurecer o coração, ela não vai receber a salvação. O que é que diz ali o escritor aos Hebreus? Se ouvires hoje a sua voz, não endureça o seu coração. E tem pessoas que dizem, eu não quero aceitar Jesus. Tem pessoas que resistem à voz do Espírito Santo. Mas que Deus ajude, não é? Que nós possamos estar com os ouvidos abertos e ouvir a voz do Espírito Santo. A natureza da salvação ainda. A salvação é nos oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente sabe que, por exemplo, os espíritas, eles fazem obras para alcançar a salvação. Eles dão sopa, não é? Chega lá aos mendigos na rua, dá cobertor, dá roupa, mas tudo isso eles fazem para alcançar a salvação. Já pensou, irmão, se nós tivéssemos que pagar a salvação, o que haveria de ser das pessoas que não têm meios financeiros? E a própria palavra de Deus diz que os nossos recursos se esgotariam antes, porque nós não podemos comprar a salvação. Ela é um dom de Deus, é pela graça. Ela é eterna, completa e eficaz. E tendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele sempre está intercedendo por nós. A gente sabe que nós somos falhos, nós pecamos. Então Jesus, junto do trono de Deus, ao lado do trono de Deus, ele está intercedendo por nós. E é por isso que muitas vezes nós estamos sendo tentados, a tentação está ali junto da gente e a gente resiste. Porque nós lhe damos um pensamento a Deus: Senhor, me dá graça, me ajuda, eu quero vencer, eu não quero cair nessa tentação. E aí Jesus intercede ao Pai por nós e nós somos vencedores. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento que se dá na vida do pecador arrependido. Quando eu aceito Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. E como eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Quando eu tenho consciência disso, eu alcanço o perdão dos meus pecados. Quem pode ler ali o versículo de 1 Pedro 1,23, sendo de novo Gerado. Não, mas daí o povo do
livro é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quem pode ler o de Efésios 2, 4 a 6, mais Deus? Vamos, quem lê? Mais Deus? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. É a morte espiritual que nós estávamos. Jesus, quando morreu e nós o aceitamos como Salvador, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, porque o homem estava morto no seu pecado. Quais os 3 tipos de morte? De longe eu vejo. Espiritual, física e eterna. E é quando Paulo diz ali, ó, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, vos deu vida. Então o homem que estava morto espiritualmente recebeu vida através da morte de Jesus. No ato da aceitação, o pecador é imediatamente, simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. Observou? No ato que ele aceita Jesus, ele é salvo. Se ele morrer naquela hora, ele está salvo. É justificado também e adotado como filho de Deus. É um processo simultâneo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouvi a palavra de Deus, criei, aceitei, recebo salvação. Aí depois a gente vai ver o processo da santificação, que a gente precisa também. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é só crer. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu criei, confessei, é por isso que muitos pastores ainda usam isso. Quando a pessoa aceita Jesus, aí manda a pessoa repetir aquelas palavras. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, me arrependo dos meus pecados. Tem igrejas que os pastores ainda usam a pessoa confessar com a boca. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem lê Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Quando pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A gente sabe que a lei, ela veio no Velho Testamento
e as pessoas tinham que cumprir a lei para a salvação. Mas a gente observa no Novo Testamento, e aí é pela graça que nós somos salvos. Não é necessário mais o cumprimento das obras da lei. Não sei qual é a disciplina, mas eu acho que é Novo Testamento, síntese do Novo Testamento, que fala sobre Paulo, quando ele estava ali defendendo os gentios. E os judeus queriam impor para os gentios obras da lei, a circuncisão, por exemplo. E Paulo disse que não era necessário e lutou junto com os discípulos ali para que os gentios não precisassem circuncidar. E aí foi determinado, eu acho que 4 coisas que os gentios tinham que cumprir. Concílio de Jerusalém. Conselho de Jerusalém. Concílio de Jerusalém. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, se abster do sangue, da prostituição, não é? E tinha mais outra coisa, acho que eram 4. Esqueci, mas acho que eram 4 coisas. E aí a circuncisão não entrou como um item obrigatório para a salvação, porque as obras da lei não significavam salvação para as pessoas. Faltou o que? O último, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, salvação é necessário crer e aceitar Jesus, receber Jesus como Salvador. A partir daí, entra no processo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Se a pessoa aceitou Jesus, agora precisa levar uma vida de santificação. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? Separação. Quanto mais eu me separo do mundo, eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me afasto do pecado, eu me aproximo de Deus. E nós precisamos a cada dia buscarmos a santificação. Muitas vezes a gente observa as pessoas, a aparência, e a gente quer dizer se uma pessoa é santa ou não pela roupa que está vestindo. Mas a santificação começa aqui dentro. É claro que quando a santificação vem de dentro, reproduz no exterior também. Mas a gente precisa buscar a santificação dentro da gente, dentro de nós. Eu sempre faço essa comparação. O fruto do Espírito e os dons espirituais. O que nos identifica como crentes, como salvos, como filhos de Deus, é o fruto do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas, a própria Bíblia diz que naquele dia vai dizer a Jesus: não expulsamos demônios no teu nome. E muitas vezes a gente quer medir a santificação do irmão, porque o irmão chegou ali na frente, pulou, falou língua estranha. Então é o exemplo para eu seguir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o demônio obedece uma pessoa em pecado, ou seja, uma pessoa em pecado expulsa o demônio,
Quer dizer, o demônio não obedece o mesmo pecado. Essa aqui mesmo vai. Mas aí nesse caso não é o demônio. É bom que esse aqui é azul, você me deu vermelho. Mas a pessoa não pecado. Repare, em meu nome, você faz Jesus disse, em meu nome, você vai fazer aquela obra. Então a pessoa pode usar o nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus acontecer o milagre. Jesus usou a jumenta. Jesus usou, o que mais? Se estes se calarem, até as próprias pedras clamarão. Então eu acredito, é o meu parecer, você pode até discordar, que uma pessoa, ela pode usar o nome de Jesus e fazer alguma coisa, algum milagre. O nome de Jesus. Aqueles que tem como expulsar o demônio. Os filhos de Cefas, né? Eu conheço o Paulo, eu conheço o Paulo, você. Os filhos de Cefas chegaram a um homem endemoniado e disse, eu os desconjuro em nome do Deus que Paulo prega. Aí o demônio disse, eu conheço Jesus, não é, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Porém, teve uma situação que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, olha Senhor, tem uns ali que não são dos nossos e estão querendo expulsar demônio e fazendo obra de Jesus. Então, cada caso é um caso, é uma situação aí, mas geralmente eu creio como a senhora crê, né? Que a autoridade está no nome de Jesus. Então, tem situações que pode ter eficácia assim, agora não quer dizer que seja uma regra. E se às vezes tem pessoas que chegam, pulam, fazem um monte de coisa e tem três alternativas. Deus fala, a pessoa fala de si mesmo ou a pessoa às vezes é usada. Então é por isso que a gente precisa ter discernimento de espírito. Porque nem todo mundo que está fazendo ali, dizendo que é em nome de Jesus, eu também tenho uma visão, né? A minha pastoral, não sei se está correto. Normalmente, quando a pessoa começa a pecar, né? Vai se afastando do Espírito Santo, né? O Espírito vai se afastando porque ele não habita em um tempo que está pecando a todo momento. Porque chega um momento que a pessoa nem pede mais perdão a Deus, né? E só que essa pessoa continua pulando, falando em línguas, profetizando, expulsando, aquela coisa toda. Eu acredito que em alguns casos o Espírito Santo se afasta e entra outro espírito, que é um espírito enganador. E aquele espírito usa aquela pessoa, né, enganando aquela própria pessoa e os que estão, né, ao redor. E aquela pessoa acredita ali que é usada pelo Espírito Santo de Deus, mas não é pelo Espírito Santo de Deus. ou às vezes Então, até eu sabe acredito- que está se usando ou está sendo usado por outro espírito que não é de Deus e mas eu acredito que normalmente acha que não, acha assim, não, saiu, Deus me usou. Essas casas mas de ali não é mistério Deus, que tem mais isso. né? Então essa é muito a gente complicado. precisa ter muito Essas ideias de cuidado. mistério, misericórdia. Porque às vezes o irmão está ali na sua tranquilidade, ministrando a palavra com toda a sabedoria, com toda a autoridade de Deus, mas porque não está pulando, a gente diz que foi frio o culto, que Deus não falou. Aí chega o irmão ali, dá uns pulos, grita, que você não sabe, não estou dizendo que é errado, não. Tem gente cheia de poder, que pula, grita e traz a palavra de Deus. Não estou generalizando em hipótese nenhuma. Mas tem pessoas que você procura, cadê a mensagem, o que foi que a pessoa disse, e você não acha. Você não sabe, pulou, o que foi que teve, qual foi a mensagem, não sei. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Mas No versículo 23, essa fala de Jesus, né? No versículo 23 ele fala assim, ó, eu nunca vos conheci. Essa pessoa que o próprio Jesus deu um inspirão e expulsou demônios, profetizando em meu nome. Eu estava aqui imaginando essa pessoa
pessoa antes poderia ter uma vida com Deus, antes, mas com o passar da sua vida, né, apostatou, se afastou, né, chegou de morte ou acabou de Cristo e estava em pecado, né, estava na situação. Mas Jesus aquele texto que ele nunca conheceu. Então essa pessoa nunca teve vida com Cristo, mas mesmo assim ele não, que ele consolou e profetizou. Então é pelo nome de Jesus. Vai ter momento, porque eu texto aqui, vai ter momento aqui que a vida da pessoa não importa, o estágio da pessoa não importa. Mas se Deus quiser libertar alguém, pode usar, pode usar novamente. E também, irmão Paulo, tem aquela coisa, né? O padrão que Jesus entende como conhecer ele, pode ser que a pessoa não está se enganando a si mesma, achando que o que ela está fazendo é conhecer, não é. Ela às vezes se engana a si mesma, de não, eu conheço, mas no padrão de Cristo ela não está no conhecer. Mas ela está longe, mas na cabeça ele está certo. Entendeu? É isso, também tem isso aí também. Tem gente que é Só está hipócrita, servindo de um jeito, achando que está correto e está tudo errado. manda o outro fazer. E às vezes Deus até falou Manda com o ela, outro rapaz, tira por aqui. Ela não. a vida toda cheia de pecado. Diga, irmã. É isso, é isso. Vamos resolver aqui, ó, irmão, rapidinho, diga. Isso, estava ali servindo. Olha aí eu nunca vi ninguém falar sobre isso aí. Né? Aí é esse mistério, né? É forte, né? É forte isso aí, meu irmão. Foi forte isso aí que ela falou, eu nunca tinha. É do nome de Jesus. E tem gente que lê errado. Até Judas recebeu poder para expulsar, meu irmão. Esses E era um sinais Jesus disse que era um seguirão demônio. os E aí, que crerem Jesus ainda disse assim: em de meu vós é um nome. demônio. Não é quem crê E em aí, meu agora? nome, não. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome E aí? expulsarão os demônios, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. É Parábola o dos nome 10 de talentos, Jesus só que tem Deus me deu uma poder. revelação. Não é quem Essa crê no parábola nome é de terrível. Jesus, não. Vamos continuar aqui, ó, gente. Tomem cafezinho, tomem água, lanchem, mas vamos continuar. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Deus, eu Senhor, vou querer. Ninguém somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Santificação, transformação. Vamos nos separando e chegando mais perto de Jesus. Entendemos que o salvo é o pecador que Cristo resgatou das trevas, libertou do pecado, da morte espiritual e que agora está livre da condenação eterna. Salvo está livre da condenação eterna. Olha o que é que diz Romanos 8, 1 e 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tem umas Bíblias de uma tradução mais recente que o versículo para ali, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o professor Porque já eles disse. entendem que quem está em Cristo Jesus já não andam mais segundo a carne. Mas eu ainda fico com essa tradução mais completa. Vós sois o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que é perdão? Perdão é a absorção de uma dívida e a remissão de um castigo.
Eu sou perdoado quando eu sou absorvido. Jesus me perdoou porque Ele tomou o meu pecado e me declarou que agora este pecado não me pertence mais. E o que foi que Jesus fez? Jesus juntou o pecado de todo mundo e cravou na cruz. E hoje nós somos livres, somos libertos através da morte de Jesus. Glória a Deus. Aí vem a passagem de Mateus 18, 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou a dívida. Então, perdão deu libertação. Alguém que tinha uma pena a pagar foi livre. O que é que acontece muitas vezes hoje? Alguém comete um delito e aí não fica preso. Aquela pessoa vai pagar fora da cadeia, a gente pode assim dizer, aquele ato que cometeu. Aí o que é que acontece? Vai fazer, dá não sei quantas cestas básicas, como é que chama isso? Esqueci o nome. Fiança, mas tem outro nome. Audiência de custódia? Pena alternativa. A pessoa comete o delito e vai lá e vai dar não sei quantas cestas básicas, vai fazer não sei quantas obras sociais de alguma coisa. Isso é absorveu, tirou a falta, tirou a dívida daquela pessoa e colocou aquela pessoa em liberdade. Tem gente que comete um delito, vai lá e paga a fiança. E aí, pagando aquele dinheiro, está livre da condenação. Então, perdão é a absorção da dívida. Não obstante, o meu olho lhe perdoou, para não nos destruir, nem nos consumir no deserto. O povo de Israel estava no deserto para ser consumido, e aí, o meu olho lhe perdoou para não os consumir no deserto. Então, tirou a dívida, é perdão, é a absorção da dívida. Aí a gente vai ver agora também a justificação. A gente viu salvação, a gente viu regeneração, mas vai ver mais na frente um pouco mais sobre regeneração e justificação. O que é justificação? É um ato da graça de Deus. O supremo juiz pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando justo, absolvido. Quem lê Romanos 5:1, o primeiro resultado, quem lê? Isso é a paz de Deus. Da justificação. Sendo justificados pela fé, temos paz por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a justificação produz na vida do homem. Em primeiro lugar, produz o quê? Paz. Aquela pessoa que estava em confusão de vida, sem saber o que fazer, recebeu a Jesus, seu pecado foi perdoado, a pessoa tem paz na vida. E já observou que tem gente que cometeu pecado, aceitou Jesus, e o inimigo fica ali acusando ainda, e a pessoa fica, será que eu fui perdoado mesmo? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Tem gente que fica com uma confusão de mente, que só a graça de Deus. Tem pessoas que cometeu algum pecado antes de aceitar Jesus, e vive a vida toda se condenando por conta daquele pecado. E aí eu cito um exemplo, tem mulheres que tiveram um filho, e o filho não tem um pai presente. Aí aceita Jesus e fica o tempo inteiro. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, meu filho tinha pai. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não estava aqui sofrendo, sendo mãe e pai dessa criança. E aí fica com a consciência ali acusando. Mas o que a palavra de Deus diz?
Os nossos pecados Deus lança no mar do esquecimento. Aceitou Jesus, as consequências daquela vida errada, muitas vezes a gente vai passar as consequências, mas o pecado Deus perdoou. O pecado já foi perdoado. Quer falar para mim? Professora, no caso a justificação é tipo um ato jurídico, né? Que é tipo um ato Por isso que jurídico. ali está dizendo juiz, o supremo juiz. Um ato jurídico de Deus, junto com a salvação, automaticamente vem a justificação, que é esse ato jurídico que, na justiça de Cristo, que a pessoa é perdoada, né? Isso, a gente vai ver mais na frente um pouco mais sobre justificação. Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A partir desse momento, terá ele um relacionamento mais íntimo com Deus, invocando não apenas como Criador, mas principalmente como Pai. Quem pode ler Romanos 8, 15 e 16? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar-te em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. aí o relacionamento nosso com Deus já vai ser como filhos de Deus. A gente vai ver mais um pouco sobre a regeneração. O que é regeneração? Quem lê ali a regeneração é a Transformação do pecador uma nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo e nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Então, regeneração é transformação. Que é o que a gente viu no início. Quem aceita Jesus, quem recebe a Jesus, precisa ter uma transformação de vida. Eu estava no outro dia dizendo, a gente perde coisas dentro da igreja, deveria tudo que a gente perder dentro da igreja, a gente achar. Mas vocês já repararam que nem tudo que a gente perde dentro da igreja a gente acha? Verdade. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem até receio em dizer isso. Tem pessoas, uma irmã uma vez me disse, eu me lembrei agora, que ela perdeu a Bíblia, esqueceu na Bíblia na igreja. E uma outra irmã pegou a Bíblia dela e começou a usar a Bíblia. E ela procurando, e a irmã não dizia que tinha achado a Bíblia. Ela olhando para a irmã usando a Bíblia dela, e ela procurando a Bíblia, a irmã não entregava. E não era para dizer que era uma pessoa nova, convertida, não. E a gente fica imaginando a mentalidade, parece até uma brincadeira, uma coisa assim que não. A gente perde, a gente esquece uma coisa na igreja, uma sombrinha na igreja. Leve emprestado, esquece de devolver. Isso. Nós, irmãos, somos novas criaturas. E como novas criaturas regeneradas, a gente precisa ter uma vida diferente. Eu não consigo entender como uma pessoa compra crente e não paga. Como uma pessoa consegue todo o dinheiro emprestado e não paga? É isso. Se você não tem como pagar, irmão, você pode não dar. Não é melhor? Emprestar é para devolver depois. Uma irmã tem um mercado, numa igreja dessas que a gente passou, e a irmã dizia, irmã Eliette, eu prefiro vender a entrega.
material na mão do irmão que está vendendo, que vai prestar conta, e a gente esquece. Eu não consigo entender. Isso faz parte, irmão, da vida regenerada que a gente teve, que a gente está tendo. Quem está com o nome sujo? Não era para estar. Não era para estar. Eu tô todo mais fino que qualquer um. Quer dizer, acontece, não é? Vai acontecer. Só que o que é que às vezes acontece? Não abriu aí para você ir lá e quitar o seu débito com 99% de desconto. Tem gente que foi lá, limpou o nome e saiu para comprar de novo. E compra além do que pode pagar. Crente precisa ter palavra. E se é uma pessoa que esquece as coisas, vai lá e anota. Eu estou devendo a fulano, preciso pagar. Ou o que é que muitas vezes acontece? Presta atenção aqui. Eu sei aqui, um exemplo, viu? Eu sei aqui que o irmão é bem de vida. O senhor, um exemplo, receba, não me desculpe. Aí o que é que eu faço? Eu vou e tomo na mão do irmão dinheiro e eu digo, não vou pagar porque ele pode. Ele tem. A revelação foi forte. Se ele emprestou, ele está esperando receber. Agora, se ele disser assim, não, irmão, pode ficar, toma, é para você. Eu estou te dando, o irmão está me pedindo emprestado, mas eu estou te dando. É outra coisa. Então faz parte você não da votou em Ciro Gomes. Ciro Gomes disse que ia tirar o nome todo mundo. Transformação do pecador. As pessoas não aceitam muito hoje em dia uma pessoa de uma condição melhor, principalmente na igreja. Começa a ficar soltando piada, muita gente fala, quando uma pessoa de uma condição melhor, que diz que está trabalhando demais, que não está cuidando do reino, não aceita a outra pessoa que tem uma vida melhor. A verdade é A gente precisa ter o equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio. Não vai também se desgastar demais no trabalho material e deixar a obra de Deus. Tem que ter um equilíbrio. Mas tem que dosar aí. Quando eu vejo que eu estou muito me afastando de Deus, volto para cá. Foi irmão mesmo? Sério? Um pastor? Aí eu não vou entrar nesse mérito, não. Vamos continuar. Agora libertado do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha a necessidade de nós frutificarmos. Você entendeu? Não entendeu? Olha, principalmente que está aqui gravando, né? Olha a necessidade de nós darmos fruto. A Bíblia diz que Jesus chegou debaixo de uma árvore, só tinha folha, tinha muita folha, mas não tinha fruto. Nós precisamos dar frutos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quem é regenerado precisa viver em novidade de vida. É uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu fazia antes, agora eu não faço mais. Eu tenho uma nova vida. Já vai, irmão? Jesus respondeu e disse-lhe, ele assistiu mais da metade da aula. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A vida cristã a gente precisa levar mais a sério, porque a gente acha que Deus é misericordioso, mas o mesmo Deus que é misericordioso, Ele também é justiça. Então a gente precisa levar mais a vida cristã a sério. Regeneração, santificação e glorificação. A gente viu regeneração. O que é regeneração? Uma palavra que define regeneração: transformação. E santificação, separação. Regeneração é o que? Transformação. Questão de prova, viu? Regeneração é transformação, santificação é separação. Quem lê ali em cima o primeiro parágrafo? Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se eu aceitei Jesus e não morri na mesma hora, eu preciso buscar santificação. Eu preciso me separar das coisas que desagradam a Deus. E o que é que desagrada a Deus? Pecado. Aí João escreve: essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Então nós estamos sujeitos a pecar. Eu digo que, eu já falei aqui, pecado acontece na nossa vida por um acidente. Nós não planejamos pecar. Ninguém sai de casa dizendo: eu vou resolver aquela situação e eu vou mentir para conseguir aquilo que eu estou querendo. Eu vou mentir para conseguir uma aposentadoria. Eu vou mentir para conseguir um cargo no trabalho, no emprego. Eu vou mentir dizendo ao meu patrão que eu estava doente quando eu viajei. Ninguém sai, o verdadeiro cristão não sai de casa dizendo isso. Mas acontece da gente cair no pecado, a gente pecar. Uma situação, às vezes você não planejou responder mal a uma pessoa, mas no momento você não teve o controle e respondeu mal, fez algo que não deveria fazer. Então você pede perdão e Jesus perdoa. Pecado na vida nossa é um acidente que acontece, porque nós queremos nos santificar. E se a gente quer santificar, a gente vai se afastar do pecado. Tem coisas que é muito fácil a gente deixar, ou não. E tem coisas que persistem na vida da gente. A gente luta, a gente quer se ver livre daquilo, a gente quer não fazer mais aquilo. Mas parece que o pecado fica junto da gente e a gente não, nos rodeando. A gente não quer fazer, mas o pecado está ali parecendo dizer, vem com tanta sutileza. Isso. E a gente precisa resistir. A gente precisa de Jesus na nossa vida para dizermos não ao pecado. Porque às vezes, irmãos, o que é que acontece? A gente desenha Satanás como uma figura muito feia. E se ele viesse assim, a gente fugia na mesma hora. Mas às vezes é com muita sutileza. E se nós não tivermos cuidado, quando pensamos que não, já caímos. Verdade. E a Bíblia fala, deixa eu ver o versículo, que fala sobre, tem coisas que nós precisamos resistir, até ao diabo, está dizendo assim, ó, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Não é o versículo que diz assim? Mas a prostituição, o que é que a palavra de Deus diz? Fuja. Até ao diabo, Deus manda, a palavra de Deus manda a gente resistir. Resistir ao diabo, temer a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a prostituição, está escrito, fugir da prostituição. Tão miserável que é E pior. tem gente que às vezes começa a namorar o pecado. E quando pensa em namorar, que eu falo, é não se afastar, estar junto. Não vou resistir, né? Eu vou resistir. Não resista. A prostituição, aos pecados imorais, a gente tem que fugir. Eu estou olhando aqui no relógio porque eu tenho que dar para daqui a pouquinho. Quem vai falar? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não morremos, precisamos a cada dia estarmos nos santificando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós buscamos saber qual é a vontade de Deus com uma mente transformada, nós transformamos o mundo e não somos transformados com o mundo. Nós não podemos nos conformar em estar num ambiente que todo mundo está ali fazendo a vontade do inimigo e nós nos acomodarmos e de repente a nossa luz está apagada e nós estamos fazendo a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos transformar e nós só transformamos com a renovação da mente. Então peçamos ao Senhor que a nossa mente seja transformada, que a nossa mente vise ao céu. O céu é um lugar maravilhoso. Já foi lá, Emerete? Não, mas pelas promessas que está escrita na Bíblia, a gente tem desejo de conhecer e habitar aonde Jesus está. O trabalho, irmãos, é para entregar. Quem não entregou hoje só tem a próxima semana para entregar. Tem uns aqui já, eu vou levar. Irmãos, não passem para o meu e-mail nem para o meu zap, não. Me entreguem, irmãos, hoje quem trouxe ou na próxima semana, que a gente vai, é a última aula, né? Próxima semana? A gente vai encerrar o assunto, eu acho que falta pouco aqui já para encerrar. A gente vai fazer uma revisão e disponibilizar na sexta-feira da próxima semana o link para vocês fazerem a avaliação. Certo? Léo? Acabou, acabei. Acabei.